Foi traumático, foi cruel, mas foi uma grande prova de amor. O maior dos sacrifícios libertou os cordeirinhos de morrer pelo pecado. É claro que isso não foi de uma hora para outra, e sim gradativo. É nesta época que se percebe uma nova forma de dar a oferta: o dinheiro. Por exemplo, aparece dinheiro no caso dos animais impuros, que todo primogênito devia ser oferecido ao Senhor, do Senhor. E dos homens e dos animais também, não é? Então, dos homens se resgatava o filho pagando meia moeda de prata ao sacerdote. Já os animais, se era animal puro, deveria ser sacrificado ao Senhor. Agora, se o animal era impuro, um filho de um jumento, de um cavalo, etc., esse animal deveria ser vendido e o valor dele deveria ser ofertado, apresentado no templo para o Senhor. Não é? Então esse é um caso onde havia moeda, dinheiro nas ofertas. Agora, outro caso é quando a pessoa morava muito longe. Era impraticável ele trazer um animal, trazer até as primícias, os frutos dele, porque ia apodrecer tudo no caminho, não é? Então ele poderia vender isso daí e trazer o equivalente em dinheiro para a oferta ao Senhor. Junto com esta nova maneira, que é utilizada ainda hoje, vieram os conflitos, a desconfiança e a sensação de impureza que as moedas e cédulas trazem junto. Bem, na hora que uma pessoa entrega na igreja o seu dízimo ou oferta, ele não deve ter assim a capacidade de administrar aquilo. Primeiro porque as pessoas que estão lidando com o dinheiro da igreja foram eleitas pela própria igreja. Se foram eleitas, elas o foram porque elas eram pessoas de confiança, que já demonstraram que eram capazes de lidar com o dinheiro bem e que eram pessoas responsáveis. Então a gente tem que confiar nessas pessoas para fazerem aquilo que elas foram eleitas para fazer. Mas até para isso, a viúva serve novamente de um bom exemplo. Sabe, Jesus era um tremendo observador, né? Ele estava com os discípulos, observando, pouco antes da sua morte, observando na igreja os doadores. De repente chega uma viúva e ela coloca na caixa de ofertas 2 ceitis. O que significa isso? 1 centavo, mas ela não é 1 centavo que ela colocou a vida dela, porque Jesus disse que ela deu tudo o que ela tinha. Então ela colocou tudo o que ela tinha naquela caixa. Agora, vamos parar para analisar. Jesus falou o seguinte: olha, esse é um exemplo de doadora. Esse é um exemplo de entrega. Ela se tornou um ícone da verdadeira oferta. Agora, para e pensa. Para quem que ela estava dando esse dinheiro? Para a igreja. Quem foi que crucificou Jesus? A igreja daquela época. E Jesus olha para ela, dando dinheiro para a igreja, queria crucificá-lo, e ele disse: está aqui um exemplo de doadora. Porque ele estava analisando a intenção dela, ele estava analisando a boa vontade dela, a entrega dela. Ele não estava analisando o que é que os fariseus, os líderes daquela época iriam fazer com o dinheiro. Provavelmente, isso aqui é uma mera conjectura, né? Provavelmente o dinheiro que ela entregou lá tenha servido até para completar a soma de dinheiro que deram para Judas. Trair Jesus. E Jesus disse: aqui está um exemplo de doadora. Então a pessoa, mesmo a mais pobre delas, deveria, como parte do culto, oferecer algo a Deus. Se a pessoa realmente reconhece que Deus é o seu proprietário, o seu criador, o redentor, ela deve fazer isso. Parece que falar de oferta, de dinheiro no culto é um mal necessário. Como se, já que não tem jeito, vamos falar disso aqui, mas que seja a parte mínima. Sendo que lá era justamente a parte central. Por que essa mudança? Porque o que acontece é que os maus exemplos acabam trazendo problema. Ou seja, o que aconteceu na época de Jesus, depois, durante a Idade Média, por exemplo, a igreja só pensava em dinheiro. Vendia, né, indulgência, vendia isso, vendia aquilo. E a igreja vivia em grande opulência, enquanto que os membros ali em grandes dificuldades. Então é esse mau uso do dinheiro que trouxe essa toda aversão, não é? Porque a pessoa viu, ou seja, na realidade, trazer os seus bens, hoje nós temos o mais fácil, o nosso dinheiro mesmo, que a gente é pago em dinheiro. Isso faz parte da adoração, trazer uma oferta a Deus, trazer o agradecimento a Deus de coração, não é? Mas pessoas deturparam isso usando o dinheiro porque se encantam com o dinheiro, não é? Mas, no entanto, quando o dinheiro é bem usado, como ver fiéis mordomos de Deus, lembra a parábola dos talentos? É dinheiro. Sim. Não é? As minas é dinheiro. Exemplo, né? Não é? E era muito dinheiro, não era pouco não. Então, Jesus usou o exemplo do dinheiro. Ele foi dado posses, bens para as pessoas. E as pessoas usaram de tal maneira que multiplicaram no serviço a Deus. E Deus falou: bem está, servo bom e fiel.
A nossa vida toda está envolvida com dinheiro. Tudo que fazemos aqui na Terra depende também dos recursos financeiros. E, na verdade, o dinheiro é uma parte da nossa vida. Porque a gente tem dinheiro porque investimos uma parte da nossa vida, do tempo, energia, capacidade, dons, para conseguir aquilo. E quando a gente está ofertando o recurso financeiro para a igreja, nós estamos, de fato, dando uma parte, nós mesmos também, da nossa vida para Deus. O dinheiro em si não tem nada de errado com ele. O dinheiro é uma coisa maravilhosa. Eclesiastes 7,12 diz o seguinte: a sabedoria serve de defesa e o dinheiro também serve de defesa. Quer dizer, dinheiro é uma defesa que você tem. Com dinheiro você sobrevive nessa sociedade mesquinha de consumo e coisa e tal. E você se defende de muitas coisas com dinheiro. Só que no mesmo livro de Eclesiastes diz o seguinte: mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida do seu possuidor. Então, se você é sábio, você está protegido. Se você tem dinheiro, você está protegido. Mas a sabedoria, ela preserva a sua vida, coisa que o dinheiro não faz. E você sabe, porque o nosso coração humano, ele é muito, se ele não é colocado em Deus, ele é colocado nas coisas. E o que é que representa as coisas da melhor maneira nesse mundo? Dinheiro. Embora alguns entendam que a oferta seja necessária, não se sentem à vontade quando o tema é associado com o dinheiro. Mas isto exige uma mudança de pensamento. Afinal, você não vai sair por aí matando cordeirinho para não misturar adoração com dinheiro, vai?